Olá, tudo bem? Já falei sobre o esquema mudou a vida do Gabriel, tornou médico hoje formado, fez a maior nota das ciências médicas de 2011, 31º lugar na UFMG em medicina, porque fez muito isso que eu vou mostrar para você agora. Você precisa de quê? Seu material de trabalho. Um texto como esse, retirado da Folha de São Paulo, Rui Castro escreveu, jornalista, na data 23 de setembro de 2011, Os Garotos do Brasil. Esse é o meu relógio que eu vou desmontar e depois montar de novo. Eu preciso de um espaço, é o meu CT, meu centro de treinamento. Preciso de ferramentas, preto se for cruzeirense, azul se for atleticano, que aí você aprende a conviver com o seu contrário. Mas de qualquer forma, o vermelho é muito importante para dar o contraste. Eu vou usar aqui o preto, não quer dizer que eu tenha preconceito contra o azul. Primeiro passo de escrever é anotar a hora. Eu olhei aqui no relógio, 10h13. 10h13. E começo a ler. Não o texto todo, período por período. O primeiro é o seguinte: Sócrates, 57 anos, volta para casa depois de 17 dias entre a vida e a morte, no hospital por complicações decorrentes de cirrose no fígado. Aqui está o meu Sócrates, ele esteve no hospital, aqui está o hospital, ficou lá 17 dias entre a vida e a morte por cirrose do fígado. Isso aqui é fazer esquema. Exige de você um ato de inteligência, de selecionar. Eu selecionei isso aqui, com isso aqui eu tenho um texto na minha mão. Continuo. A partir de agora, não poderá mais beber álcool. Álcool para ele agora já era. Mas isso não fará dele um ex-alcoólatra. Significa que ele é ex-alcoólatra? Não. Não é ex-alcoólatra. Assim como o diabético que deixa de comer açúcar não se torna um ex-diabético, torna-se apenas um diabético que deixou de comer açúcar. Bem, aqui está o outro cara que é diabético e que agora açúcar para ele também não pode. Significa que ele é ex-diabético? Também não. Não existe ex-diabético. Sócrates continuará sendo alcoólatra, apenas terá deixado de beber. Então, o Sócrates, ele continua alcoólatra. Só que não pode mais beber para ele, proibido. Beber é proibido. Aí está o meu esquema. Eu chamo de esquema. Há outras pessoas que falam em mapas mentais. Talvez seja a mesma coisa, né? Eu uso essa terminologia, esquema. Porque eu tenho aqui os dados, os elementos para escrever o meu parágrafo, o meu texto. Depois que eu termino, eu posso reconstituir, está falando do Sócrates, por 17 dias no hospital, e assim por diante. Vamos partir para o segundo parágrafo. Para a indústria cervejeira, agora vem a vantagem de você ter várias cores. Você pode mudar de cor, passa para o azul. Para a indústria cervejeira, sua doença é um desastre. Bem, a indústria não gostou, é um desastre. Isso aqui é um desastre, a cirrose no fígado do Sócrates. Demonstra que ninguém, nem mesmo um homem inteligente, cidadão admirado, ainda por cima médico, como Sócrates, está a salvo do seu produto. Bem, a indústria, esqueci a palavra cerveja. A indústria da cerveja, isso é um desastre. Porque nem um camarada que é inteligente, admirado, médico. 3 coisas: inteligente, admirado e médico. O Sócrates é isso. Nem o Sócrates, nem um cara assim escapa. Não escapa. Escapa de quê?
dos efeitos da cerveja. E ainda continua, como Sócrates está a salvo do seu produto, que esse produto não é diferente dos mais fortes como os destilados. A cerveja não é diferente dos destilados, que são mais fortes. Você vê que eu uso até aqui um símbolo matemático, não é diferente. E que, apesar disso, entra alegremente pelas casas via televisão. E essa cerveja, apesar de não ser diferente, isso aqui, ó, ela entra nas nossas casas, nas nossas casas pela TV. Aqui está a TV. E de forma alegremente, ela entra alegremente. Patrocinando inclusive a seleção brasileira. E essa cerveja ainda patrocina a seleção brasileira, patrocina a seleção ainda, né? Não é pouco não, ainda tem isso. Aí você vai prestando atenção nos detalhes, não pode escapar nada, nem o ainda patrocina a seleção brasileira. Pois não é irônico que Sócrates, que já foi um dos símbolos desta como atleta nos anos 80, ele foi atleta anos 80, ele foi uma grande estrela de futebol. Não é irônico, quase tenha morrido do produto que patrocina hoje a seleção? Muito bem, patrocina a seleção e, ironicamente, olha só, quase mata um dos símbolos, quase mata um dos símbolos da seleção, que é o Sócrates. Esqueci a palavra mata. Pronto. Eu já tenho aqui no quadro a metade do meu texto em forma de esquema. Com isso aqui eu sou capaz de falar tudo para você que está aqui, sem ter feito nenhum esforço de decorar, de memória, nada disso. O fato é que com tanto esforço que você faz, você vai ficando melhor mesmo. Vamos partir para o parágrafo seguinte, vamos mudar aqui de cor. 30 anos de consumo firme e crescente de cerveja renderam-lhe a cirrose, cujos sintomas ele com mérito deve ter percebido há muito. Bem, essa cirrose aqui foi resultado de 30 anos de consumo. 30 anos de consumo. E o Sócrates, ele deve ter percebido, como médico, os sintomas. Ele deve ter percebido. Nem precisa ser médico para perceber isso. Renderam-lhe a cirrose, cujos sintomas ele deve ter percebido. Sócrates percebeu, mas continuou a beber. Ele certamente percebeu, mas eu uso esse símbolo, o meu mas, a ideia contrária. O Sócrates certamente percebeu, mas continuou bebendo. Continuou. Percebeu, mas continuou. Por quê? Porque o alcoolismo é progressivo e depois de certa etapa, quem manda não é a razão, mas o organismo, e este quer sempre mais. Bem, continuou por quê? Faz a negação, e a resposta é porque viciou. O organismo é que manda. O organismo manda. A razão não está com nada. A razão não manda. Você pode falar assim, mas você está escrito uma coisa e você fala outra. Eu faço isso de propósito. Quando eu faço isso, significa que eu estou mandando, eu domino a linguagem, o texto. Mas eu não alterei a mensagem aqui do autor, do Rui Castro. Ele está dizendo exatamente isso, que o Sócrates bebeu durante 30 anos, apesar de ser médico, ele continuou bebendo, embora tenha percebido todos os sintomas. E por que isso? Porque o organismo é que manda, a razão não manda mais. Sócrates pertence aos 15% da humanidade que podem beber muito sem sentir os efeitos adversos do álcool. Bem,
O Sócrates faz parte de 15% da humanidade, isso aqui é a humanidade toda, ó. E o Sócrates está aqui, nessa turma. Que podem beber muito sem sentir os efeitos do álcool, embriaguez. Pode beber e não sente. Embriaguez, não fica tonto. Embriaguez é ficar tonto. Intoxicação e ressaca. Ele não fica intoxicado, não intoxica e nem sente a ressaca. Olha só que maravilha. Só isso explica que, com seu histórico de copo, nunca tenha sido advertido pelos médicos do seu clube. Bem, isso aqui explica porque os médicos do clube, né, do clube dele, não chamaram atenção, não advertiram. Que também não entendem de alcoolismo. Aliás, esses médicos de alcoolismo não entendem nada, não entendem. Às vezes, quando a gente é mais inseguro, você quer escrever muito, mas à medida que você vai ficando mais seguro, você fica também mais econômico. É muito importante quando você acaba, você dar uma olhadinha para ver se você consegue recuperar. Eu consigo. Bebeu 30 anos e certamente percebeu os sintomas, ainda mais por ser médico, mas continuou bebendo porque ficou viciado, o organismo é que manda, a razão não manda nada. E mais uma explicação. Por que os médicos não chamaram a atenção dele, do clube? Porque ele faz parte de uma turma aqui de 15% da humanidade, que não fica tonto, não intoxica, não tem ressaca. Pode encher a cara e chegar no clube dia seguinte que o médico não percebe. Aliás, também não entendeu por isso. Reparou a minha competência? Isso é ser competente. É isso que eu quero que você também entenda e que se torne isso também. Agora vamos ao último parágrafo. Sócrates disse que, se saísse dessa, iria fazer trabalho social junto às crianças da Venezuela. Bem, vamos voltar aqui ao Sócrates inicial, que estava no hospital. Ele falou assim, olha, se sair dessa, eu vou para a Venezuela fazer um trabalho social lá com as crianças da Venezuela. É isso que ele está dizendo aqui. Faria melhor se ficasse aqui e contasse a sua história para os garotos do Brasil. Mas, vamos botar um mas aqui, não está aqui, mas ele existe. Fique no Brasil mesmo. Melhor. Não ficar no Brasil, porque aqui também tem crianças precisando dos conselhos dele. Olha só. Quanto tempo que eu gastei? Eu vou aqui no relógio. 10h24. Eu escrevo aqui 10h24, 13 para 23, 11 minutos. Eu gastei 11 minutos. Por que eu gastei 11 minutos, sendo que você vai gastar 20 ou 30? Porque você não está treinado. Mas eu quero que você fique também, porque todos os brasileiros precisavam ser assim. Ser capaz de ler um texto como esse e falar assim, olha, o que está dizendo aí? Agora eu vou cronometrar o tempo que eu gasto para falar o texto de novo. Aqui meu cronômetro está zerado, eu vou disparar e sem pressa nenhuma, eu vou dizer o texto todo para você. Meu amigo Rui Castro escreveu no Jornal Folha de São Paulo sobre os Sócrates, jogador de futebol, que ficou 17 dias hospitalizado no Rio de Janeiro. Ele está com 57 anos. Esse dado parece que não coloquei aqui. Aí eu coloco depois. Agora eu estou me lembrando aqui. Faltou 57 anos. E ele esteve entre a vida e a morte, por causa de uma cirrose que ele contraiu depois de consumir cerveja durante 30 anos. Virou ex-alcoólatra? Não tem jeito. É igual o diabético, também não existe diabético, apesar de esse não comer açúcar e o outro não tomar mais álcool. A indústria da cerveja gostou? De forma nenhuma. A propaganda contra.
porque a cerveja, inclusive, entra dentro das nossas casas, patrocinando até a seleção brasileira, e é tão perigosa quanto os destilados, não é diferente não. E ela quase mata um dos símbolos do futebol nos anos 80. Está aqui, ó. E o Sócrates certamente percebeu os sintomas, mas continuou a beber porque estava viciado, a razão não mandava mais nada. Os médicos não o advertiram porque ele faz parte de uma parcela da população da humanidade, 15%, que não fica tonto, não intoxica, não tem ressaca. Depois esses médicos também não entendem nada de alcoolismo. E ele disse, o Sócrates, que se salvar dessa, vai para a Venezuela fazer um trabalho social com as crianças. E vai ficar no Brasil mesmo. Aqui também está precisando. Quanto tempo que eu gastei? Aqui está 2 minutos. Eu gastei 2 minutos para falar o texto novamente. A parte que eu chamo de oral. Gastei 2 minutos marcados no cronômetro. Você consegue fazer isso? Se conseguir, você é muito bom. E é isso que eu tenho ensinado para os meus alunos. Se você conseguir isso, uma coisa fantástica vai acontecer com você. Você vai conseguir dominar melhor o seu pensamento, organizar melhor o seu pensamento. E vai ser capaz de demonstrar isso falando para um público oralmente, ou então escrevendo. Eu volto com outros textos para mostrar como é que isso funciona. E a última fase, eu não vou fazer aqui, é reescrever o texto. E você viu que eu conto mudando a ordem? Eu posso, a ordem do texto normal é essa, aqui número 1, aqui número 2, aqui número 3, número 4, número 5 e número 6 e termina aqui número 7. Você faz essa numeração, depois você pode fazer brincadeira, você pode começar o texto pelo final. O Sócrates, depois de 17 dias no hospital, prometeu que se não morrer, vai para a Venezuela fazer trabalho com as criancinhas. Isso aqui você deixa para o final. Contrair uma cirrose no fígado e assim por diante. Você começa a fazer brincadeiras com o texto. É um exercício fantástico. Faça. E clique lá. Gostei porque é bom mesmo.